E aí galera, beleza? Ó, vou resolver com vocês aqui mais dois exemplos, né, de equação de grau 3, tá? Vou mostrar para vocês aí como encontrar aí as raízes dessas duas equações, ó, o item A e o item B, tá bom? Aí vou mostrar aqui uma propriedade bem fácil aqui, né, das equações de grau 3, vale também para as equações, né, de grau 2, grau 4, enfim, tá? E vou aplicar também aqui o dispositivo prático do Briot-Ruffini, né? Não sei se vocês conhecem aí, para a gente poder encontrar aí essas raízes. Então é o seguinte, ó, temos aqui uma equação de grau 3, né? 2x ao cubo menos 4x quadrado menos 10x mais 12 igual a zero. E eu quero saber as raízes dessa equação, né? O x1, o x2 e o x3. Porém eu não tenho mais nenhuma informação aí a respeito dessa equação, tá? Então é o seguinte, ó, uma propriedade interessante, né, que você precisa saber, porque como eu falei que a gente vai usar o dispositivo prático do Briot-Ruffini, para a gente usar o dispositivo prático, a gente precisa conhecer pelo menos uma raiz dessa equação, né? Mas aqui não tem nenhuma outra informação, tá? Então a informação que a gente precisa para encontrar essa raiz aí, né, essa primeira raiz, é o seguinte, ó, olha para os coeficientes da equação, tá? Aqui, e aí você soma esses coeficientes. Se o valor dessa soma for zero, é porque o número 1 é a raiz dessa equação, tá? Se a soma for diferente de zero, o número 1 não é a raiz dessa equação, beleza? Outra coisa também, né? Para esse exemplo aqui, né, se você quiser também, né, para diminuir aqui os coeficientes, você pode dividir a equação toda por 2 aqui, né, ó, múltiplo de 2, múltiplo de 2, múltiplo de 2, múltiplo de 2, só para diminuir os coeficientes, caso você queira, tá? Eu vou fazer isso, tá bom? Então aqui eu vou dividir por 2, vou dividir por 2, vou dividir por 2, e aqui também. Aí depois eu vou somar os coeficientes dessa equação. Então aqui, ó, vai ficar 1x ao cubo, aqui vai ficar menos 2x ao quadrado, aqui vai ficar menos 5x e aqui vai ficar mais 6 igual a zero. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou somar os coeficientes, ó, 1 mais, né, ou melhor aqui, menos 2, menos 5, mais 6, tá? Então, ó, 1 mais 6 é 7, menos 2 menos 5 é menos 7, mais 7 menos 7 é 0, né? Então ficou assim, ó, mais 7 menos 7 é 0. O que significa isso? 1 é raiz dessa equação, tá? Então, quando a soma dos coeficientes dá zero, o 1 é raiz da equação. Se você colocar o 1 aqui no lugar do x, ó, e fizer as contas, vai dar exatamente zero, tá bom? Então, essa é uma propriedade aí bem interessante que eu aconselho vocês a aprender mais aí sobre ela, tá? Praticar mais, né? Resolver mais exercício. Então, agora a gente vai aplicar, vou até deixar isso aqui, né? Eu vou aplicar agora o dispositivo prático do Briot-Ruffini para mim poder encontrar as outras duas raízes, né? Então, para que serve esse dispositivo? Então, ó, a minha equação aqui é de grau 3, tá? Eu já sei uma raiz que é o número 1. E aonde eu vou encontrar as outras duas? Com esse dispositivo, conhecendo uma das raízes, a gente consegue diminuir o grau da equação de 3 para 2. Aí, na equação de segundo grau, a gente encontra lá, usando a fórmula resolutiva lá de Bhaskara, né, chamada fórmula de Bhaskara, ou sobreproduto, né? E aí a gente encontra as outras duas raízes que a gente está procurando, tá? Então é o seguinte, ó, o dispositivo funciona assim, ó. Vou colocar aqui como que funciona o dispositivo. Aqui a gente coloca essa raiz aqui que a gente conhece, no caso aqui o número 1, né, que é uma raiz dessa equação. Aqui desse lado a gente vai colocar os coeficientes, ó, que são esses caras que eu acabei de somar aqui, ó, 1, menos 2, menos 5 e o mais 6, tá bom? Então esses são os coeficientes e aqui é a raiz que eu encontrei aqui. Tá? Então, como é que funciona aí o dispositivo prático do Briot-Ruffini? Ó, a gente desce esse primeiro coeficiente para cá, aí a gente multiplica por esse e soma com esse daqui. Então vai ficar, ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 menos 2, menos 1. Agora faz a mesma coisa com esse outro. Ó. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 e menos 5 dá menos 6. Continua, né, até fazer com esse último aqui, ó. Menos 6 vezes 1 dá menos 6, menos 6 mais 6 dá 0. Tá? Então aqui sobrou o A, sobrou o B e sobrou o C, né? Isso aqui lembra o que, galera? Pra gente, ó, o A, o B e o C, os coeficientes A, B e C. Lembra a equação do segundo grau, né? Então aqui vai ficar assim, ó, 1x ao quadrado
menos 1x menos 6 igual a 0. Tá? Então vai ficar essa equação aí. Tá? Eu vou só copiar ela aqui. Ó. 1x ao quadrado menos 1x menos 6 igual a 0. Tá? Então ó, já tem uma raiz aqui. Equação do segundo grau. A gente vai encontrar mais duas raízes aqui. Né? Então as duas daqui com essa daqui, a gente fecha o conjunto de solução com as três raízes dessa equação aqui. Beleza? Então vamos agora encontrar as raízes dessa equação aqui de segundo grau. Tá? Então, aqui eu vou resolver com soma e produto para ser um pouquinho mais rápido. Tá? Então, como é que funciona a soma e produto? Ó, a soma das raízes x1 mais x2 é o oposto de b sobre a. Então, o oposto de b aqui é menos 1, vai ficar 1 dividido pelo a, que é 1, é 1. Então, eu sei que a soma das duas raízes aqui, a soma das duas raízes vai ser o número 1. Então, eu vou somar dois números e o valor da soma vai dar 1. Tá? E o produto, né, que é o x1 multiplicado pelo x2, é o C dividido pelo A. Então, o C é menos 6, o A é 1, menos 6 dividido por 1 é menos 6. Então, eu sei que as duas raízes aqui dessa equação, quando eu multiplicar uma pela outra, o resultado vai dar menos 6. Com isso, eu preciso encontrar dois números, né, aqui. Eu vou chamar aqui de x2 e estou chamando x1 e x2, né? Então, vai ficar x1 e x2. Dois números agora, eu preciso encontrar dois números que se eu somar dá 1 e se eu multiplicar dá menos 6, tá? Aqui já fica fácil, né? Ó, 2 e 3, 3 vezes 2 é 6, como um dos dois tem que ser negativo, né? E a soma é 1 positivo, então o menos está aqui, ó. 3 vezes menos 2 dá menos 6 e 3 mais menos 2 dá 1 positivo, tá? Então aqui são as duas raízes dessa equação, que também são raízes dessa equação aqui, beleza? Então, com isso, ó, portanto, o conjunto de solução, né, vai ser essa raiz aqui, menos 2, essa raiz aqui, o número 1, e essa raiz aqui, o número 3, tá? Coloquei na ordem crescente. Então, a gente encontrou aqui as três raízes dessa equação de terceiro grau, beleza? Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né, com o item B. Né? Se você quiser pausar o vídeo aí e tentar fazer, depois você confere aí a sua resolução, tá bom? Fica à vontade. Então, item A na tela, vamos partir então agora para o item B, beleza? Então, galera, aí, ó, o item B agora, né, vamos encontrar aqui as três raízes dessa equação, né? Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui com o item A, tá? Primeira coisa que eu observo aqui, ó, aqui eu consigo dividir toda a equação por 2, tá? Só lembrando, se você não quiser, não precisa também, beleza? Pode deixar os mesmos números que está aqui, continua aí que vai, no final, dar tudo certo, tá bom? Vou dividir todo mundo por 2 aqui, ó, ou melhor, vou dividir todo mundo por menos 2. Então, vou dividir todo mundo aqui por menos 2, beleza? Então, aqui vai ficar 1x ao cubo, aqui vai ficar menos, né, 1x quadrado, aqui vai ficar menos 4x e aqui vai ficar mais 4 igual a 0. Tá? Dividir todo mundo por menos 2 aí, ficou, né, os coeficientes ficaram menor aqui e tal, então mais tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso encontrar pelo menos uma raiz dessa equação para mim poder aplicar o dispositivo prático do Brillo-Ruffini, tá? E aí eu vou usar aquela propriedade, né, que eu comentei com vocês agora há pouco no item A. Soma todos os coeficientes, se a soma der 0, o número 1 é raiz da equação, beleza? Então vamos lá, aqui vai ser 1 menos 1, menos 4, mais 4. 1 menos 1 é 0, menos 4 mais 4 é 0. Então, o que eu já sei aqui? O 1 é raiz. Então, eu já sei que o número 1 é raiz dessa equação. E aí, eu vou continuar igual eu fiz aqui no item A. Tá? Então, eu vou colocar aqui o dispositivo do Brillo-Ruffini, ó. Aqui vai ficar a raiz que eu encontrei, né? O número 1 aqui. E aqui eu vou colocar os coeficientes, então aqui vai ficar, ó, 1, estou pegando esses coeficientes aqui, ó, 1, menos 4 e mais 4, tá? Mais 4, tá? Se você quiser colocar esses coeficientes aqui, ó, pode colocar que também vai dar certo, tá bom? Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó, desce esse primeiro coeficiente, né? Multiplica por esse, então vai ficar 1 vezes 1 é 1, 1 menos 1 é 0, beleza? 0 vezes 1 é 0, 0 mais menos 4 é menos 4, tranquilo?
Menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 mais 4 é 0. Tá? Então, o que sobrou aqui pra gente aqui, ó? Sobrou o A, o B e o C. Tá bom? Como é que o B é igual a 0, né, eu vou ter uma equação do segundo grau incompleta. Então, a minha equação vai ficar assim, ó. Vai ficar 1x quadrado menos 4 igual a 0. Tá bom? Então, ficou 1x quadrado menos 4 igual a 0, tá? Aí, se você quiser apagar esse número 1 aqui também, não tem problema. Então, fica x quadrado menos 4 igual a 0. Aí, a gente vai fazer o quê? Encontrar as duas raízes dessa equação, vai juntar com essa e vai formar o conjunto de solução com as três raízes dessa equação aqui. Tá? Então, aqui, ó, como é que fica aqui, ó? Aqui vai ficar x igual, né, a raiz quadrada do número 4, né? Tirei o 2 aqui passei o 4 para cá, né, positivo, tirei o 2 aqui do expoente do x, colocando o 4 na raiz, tá? E aí a gente vai colocar aqui um mais ou menos, né? Então x igual a mais ou menos raiz quadrada do número 4, beleza? Com isso, o x vai ser igual a mais ou menos 2. Então, uma raiz é o menos 2 e a outra raiz é o mais 2. E a outra raiz é o número 1, beleza? Então, portanto, o conjunto de solução, né, para essa equação aqui, ó, o item B, primeira raiz, menos 2, depois 1, depois o 2 positivo, tá? Então, dois exemplos aí, né, de equação de grau 3, como encontrar as raízes aí com base em uma propriedade bem fácil e também aplicando aí o dispositivo prático do Brio-Rufino, tá? E aí, para fechar, ó, só isso, muito fácil. Valeu, galera. Abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!